Desde os primórdios da humanidade, o conceito de viajar no tempo tem capturado a imaginação das pessoas. Seja através de mitologias antigas, literatura moderna ou teorias científicas, a ideia de mover-se através do tempo oferece possibilidades infinitas e complexidades profundas. Neste vídeo, exploraremos as teorias, histórias e mistérios que cercam essa fascinante possibilidade, conduzindo você através de um tour pela história, ciência e cultura popular que moldaram nossa visão do tempo. Prepare-se para uma jornada onde a linha entre realidade e ficção se torna turva e as fronteiras do conhecimento são constantemente desafiadas. Na aurora das civilizações, o tempo era frequentemente visto como um ciclo natural de nascimento, morte e renascimento, refletindo as estações e os ciclos da lua. Mitologias antigas estão repletas de histórias de deuses e seres sobrenaturais que podiam manipular o tempo, como Cronos, o deus grego do tempo, ou a lenda hindu de Kali Yuga, um ciclo de destruição e renascimento. Essas histórias não apenas explicavam fenômenos naturais, mas também forneciam um meio de explorar a mortalidade humana e o destino. A concepção de tempo como um elemento maleável nas mãos dos deuses criava uma narrativa onde o passado, presente e futuro estavam interligados de maneira que escapava ao controle humano. Este entendimento mítico do tempo lançou as bases para futuras especulações filosóficas e científicas. À medida que as sociedades se tornaram mais complexas, o tempo começou a ser medido de maneiras mais precisas. Primeiro, com a observação dos astros e, eventualmente, com a invenção de relógios. No entanto, o fascínio pelo controle do tempo e a ideia de viajar através dele persistiram, evoluindo com o tempo e cruzando o limiar da mitologia para a ciência e a filosofia. O conceito de viagem no tempo entrou na literatura com força no final do século XIX, com a publicação de A Máquina do Tempo, por H. G. Wells. Este romance seminal não apenas popularizou a ideia de uma máquina que pudesse atravessar o tempo, mas também introduziu o conceito de tempo como uma dimensão física que poderia ser explorada e manipulada. A visão de Wells inspirou gerações de escritores, cientistas e inventores. A ficção científica, como gênero, tornou-se um espaço para explorar não apenas os limites do conhecimento científico, mas também as implicações éticas e sociais das novas tecnologias. Histórias de viagem no tempo permitiram aos escritores especular sobre os efeitos de alterar o passado, prever futuros distantes e refletir sobre a natureza da realidade e da identidade. Obras como De Volta para o Futuro e Doctor Who não só cativaram o público, mas também incentivaram a exploração de conceitos científicos complexos. Essas narrativas moldaram nossa compreensão coletiva do que poderia ser possível, misturando fatos científicos com especulação criativa. Elas também levantaram questões sobre a moralidade da intervenção no tempo, as consequências das ações e o papel do indivíduo na história. A ficção científica se tornou um reflexo de nossas esperanças, medos e fascinação pelo desconhecido. No início do século XX, Albert Einstein revolucionou a física com sua teoria da relatividade, que transformou nossa compreensão do tempo e espaço. A teoria de Einstein introduziu o conceito de que o tempo não é uma constante universal, mas pode variar dependendo da velocidade e da gravidade. Isso levou à ideia de que viajar a velocidades próximas à da luz poderia retardar o tempo para o viajante em relação ao tempo de uma pessoa em repouso, um fenômeno conhecido como dilatação do tempo. Essa descoberta abriu novas possibilidades para a viagem no tempo, ao menos teoricamente. Se um objeto pudesse viajar rápido o suficiente, poderia avançar no tempo em relação àqueles que ficaram para trás. Embora esses conceitos sejam confirmados em experimentos com partículas subatômicas e satélites, viajar no tempo em uma escala humana permanece além de nossa tecnologia atual. A teoria da relatividade também introduziu a ideia de que o espaço e o tempo estão interligados em um contínuo espaço-tempo. Essa visão unificada do universo tornou possível considerar a viagem no tempo como uma questão de física, não apenas de ficção científica. Einstein abriu a porta para uma nova era de exploração teórica e especulação sobre as leis fundamentais que governam o universo.
Com a compreensão de Einstein sobre o espaço-tempo, surgiu a ideia de buracos de minhoca, atalhos teóricos que poderiam conectar diferentes pontos no espaço e no tempo. Estes túneis poderiam, em teoria, permitir viagens mais rápidas que a luz entre dois pontos distantes, ou mesmo viagens para o passado ou futuro. O conceito de buracos de minhoca é derivado de soluções específicas das equações da relatividade geral, conhecidas como soluções de Einstein-Rosen. Apesar de serem uma fascinante possibilidade teórica, os buracos de minhoca apresentam vários desafios práticos e teóricos. Para começar, não há evidências observacionais de sua existência. Além disso, manter um buraco de minhoca estável requereria uma forma de matéria exótica, com propriedades que ainda não foram confirmadas pela física experimental. Mesmo assim, os buracos de minhoca continuam a ser um dos conceitos mais discutidos em teorias de viagens no tempo e física teórica. A especulação sobre buracos de minhoca vai além da física, invadindo áreas de filosofia e ficção. Eles levantam questões sobre causalidade, livre-arbítrio e o próprio tecido da realidade. O estudo de buracos de minhoca e outras estruturas exóticas no espaço-tempo desafia nossa compreensão atual e nos empurra para além dos limites conhecidos da ciência. Um dos mais famosos dilemas associados à viagem no tempo é o paradoxo do avô. Este paradoxo sugere que, se uma pessoa viajasse de volta no tempo e impedisse seus avós de se encontrarem, a própria existência do viajante seria impossível. Este e outros paradoxos temporais desafiam nossa compreensão da causalidade, a ideia de que eventos causam outros eventos em uma sequência lógica. O paradoxo do avô é um exemplo de como a viagem no tempo pode criar contradições insolúveis dentro das regras lógicas que governam nossa percepção do mundo. Outros paradoxos incluem o paradoxo da predestinação, onde eventos futuros causam eventos passados, criando um ciclo fechado de causalidade, e o paradoxo da informação, onde conhecimento do futuro é passado para o passado, potencialmente criando algo do nada. Esses dilemas levantam questões filosóficas profundas sobre o livre-arbítrio, o determinismo e a natureza do tempo. Se o tempo é linear e cada evento é o resultado inevitável de eventos anteriores, então a viagem no tempo parece impossível. No entanto, se o tempo é mais flexível, com múltiplas linhas de tempo ou realidades paralelas, então as viagens no tempo podem ser conceitualmente possíveis, embora ainda não compreendidas. Ao longo dos anos, vários indivíduos afirmaram ser viajantes do tempo, com alguns casos ganhando destaque na mídia e na internet. Um dos mais notórios é o caso de John Titor, que alegou ser um soldado do futuro, viajando do ano 2036 para recuperar tecnologia antiga e evitar um colapso global. Titor forneceu detalhes específicos sobre futuros eventos, muitos dos quais não se realizaram, levantando suspeitas de uma farsa elaborada. Outro exemplo curioso é o Homem de Chaplin, onde um vídeo de um filme de 1928 de Charlie Chaplin parece mostrar uma pessoa falando em um dispositivo que se assemelha a um celular. Este vídeo alimentou teorias de que o homem poderia ser um viajante do tempo, embora céticos sugiram explicações mais prosaicas, como um aparelho auditivo. Esses casos, embora amplamente desacreditados, capturam a imaginação popular e refletem nosso fascínio contínuo com a possibilidade de viagem no tempo. Eles também destacam como a era da informação pode espalhar rapidamente histórias sem verificação, ampliando mistérios e teorias da conspiração. Independentemente da veracidade, essas histórias permanecem como parte do rico folclore moderno em torno das viagens no tempo. Embora a viagem no tempo em grande escala permaneça teórica, a ciência já demonstrou que o tempo pode ser manipulado em pequenas escalas. A dilatação do tempo, como previsto pela teoria da relatividade, foi confirmada através de experimentos com relógios atômicos. Estes relógios mostraram que o tempo passa de maneira diferente para objetos em movimento rápido ou em campos gravitacionais fortes, comparados com aqueles em repouso ou em campos gravitacionais mais fracos. Além disso, experimentos com partículas subatômicas, como neutrinos e muões, mostraram que essas partículas podem sobreviver por mais tempo quando se movem a altas velocidades.
Este fenômeno é uma manifestação direta da dilatação do tempo, onde o tempo efetivamente desacelera para o objeto em movimento rápido. Esses resultados não só confirmam aspectos fundamentais da teoria da relatividade, mas também levantam questões sobre como o tempo pode ser experimentado de maneiras diferentes por diferentes observadores. Embora ainda estejamos longe de manipular o tempo de forma a permitir viagens humanas ao passado ou futuro, essas descobertas expandem nossa compreensão do universo e abrem novas possibilidades para a ciência futura. Desde a publicação de A Máquina do Tempo, de H. G. Wells, a ideia de uma máquina capaz de viajar através do tempo tem sido um pilar da ficção científica. Essas máquinas, sejam elas uma cabine telefônica, um carro-esporte ou um dispositivo portátil, servem como ferramentas narrativas para explorar questões filosóficas e morais. Elas permitem aos personagens e ao público considerar os efeitos de suas ações em diferentes pontos do tempo. Narrativas de viagens no tempo frequentemente exploram temas como o paradoxo do livre-arbítrio, a inevitabilidade do destino e as consequências imprevistas de se mexer com a linha do tempo. Filmes como De Volta para o Futuro e Looper jogam com essas ideias, criando histórias complexas e envolventes que desafiam o público a pensar sobre o que faria se tivesse o poder de alterar o passado ou o futuro. Além de entreter, essas histórias moldam nossa compreensão cultural das possibilidades e perigos das viagens no tempo. Elas fornecem uma estrutura para pensar sobre mudanças históricas, responsabilidade moral e a natureza do tempo e da memória. A ficção científica continua a ser um campo fértil para explorar esses temas, inspirando tanto o público quanto os cientistas. Além dos casos de figuras públicas e personalidades da internet, há inúmeros relatos menos conhecidos de pessoas que afirmam ter experienciado viagens no tempo. Estes relatos variam desde experiências de déjà vu intensas até visões de futuros ou passados que os indivíduos afirmam não ter como conhecer. Algumas pessoas relatam ter sido transportadas para diferentes épocas de maneira inexplicável, muitas vezes com detalhes vívidos e consistentes. Embora muitos desses relatos sejam provavelmente fabricados ou resultem de mal-entendidos, alucinações ou falhas de memória, eles contribuem para a rica tapeçaria de mitos e mistérios em torno da viagem no tempo. Alguns pesquisadores especulam que esses relatos poderiam ser manifestações de distúrbios psicológicos, enquanto outros consideram a possibilidade de fenômenos naturais ou, ainda, não compreendidos que poderiam causar tais experiências. O estudo desses relatos, embora controverso, pode oferecer insights sobre a psicologia humana e a maneira como percebemos o tempo. Eles também refletem um desejo profundo de transcender as limitações do presente, seja para corrigir erros passados, prever o futuro ou simplesmente explorar o desconhecido. Enquanto a maioria das máquinas do tempo permanece firmemente no reino da ficção científica, houve tentativas de criar dispositivos ou teorias que pudessem permitir algum tipo de viagem no tempo. Algumas dessas tentativas são baseadas em princípios da física quântica ou da relatividade, enquanto outras são puramente especulativas. Uma das áreas mais promissoras de pesquisa é a dos buracos de minhoca e a possível criação de pontes no espaço-tempo. No entanto, a energia necessária para criar ou estabilizar tais estruturas seria monumental, atualmente além da capacidade da tecnologia humana. Além disso, a matéria exótica necessária para manter um buraco de minhoca aberto, se é que existe, ainda não foi observada. Outras tentativas incluem o uso de campos magnéticos ou gravidade intensa para tentar manipular o tempo em pequena escala. Enquanto estas abordagens geram interesse, elas ainda estão longe de permitir viagens no tempo prático. A comunidade científica continua a explorar essas possibilidades, ciente dos desafios e das limitações técnicas e éticas envolvidas. Há fenômenos naturais que podem distorcer a percepção do tempo, como os efeitos gravitacionais perto de buracos negros ou a dilatação do tempo em altas velocidades. Esses fenômenos, embora não permitam a viagem no tempo no sentido tradicional, ilustram como o tempo pode ser experienciado de maneira diferente dependendo das condições físicas. Relatos de lapsos de tempo,
onde indivíduos afirmam perder grandes blocos de tempo de maneira inexplicável, também intrigam tanto leigos quanto cientistas. Embora muitas vezes explicados por condições psicológicas ou neurológicas, esses eventos contribuem para o mistério geral que envolve nossa compreensão do tempo. Eles também levantam questões sobre a natureza da consciência e como percebemos a realidade. Estudar esses fenômenos naturais pode fornecer pistas sobre as condições extremas que poderiam, teoricamente, permitir algum tipo de viagem no tempo. Eles também destacam a complexidade do universo e a maneira como a física pode desafiar nossas intuições cotidianas sobre o tempo e o espaço. A teoria do multiverso sugere que existem múltiplos universos paralelos, cada um com suas próprias versões de realidade. Esta teoria levanta a possibilidade de que viagens no tempo poderiam, na verdade, ser viagens entre diferentes linhas de tempo ou universos. Em vez de mudar o passado, um viajante no tempo poderia simplesmente mover-se para um universo onde os eventos aconteceram de forma diferente. Esta ideia é atraente porque poderia resolver paradoxos temporais, como o paradoxo do avô. Se cada ação cria uma nova linha do tempo, então não há um único passado ou futuro para ser alterado. Em vez disso, existem inúmeras realidades coexistentes, cada uma com sua própria sequência de eventos. No entanto, esta teoria também levanta questões sobre a natureza da realidade e nossa capacidade de perceber ou interagir com outros universos. A teoria do multiverso é ainda uma área de intensa pesquisa e debate na física teórica. Ela também tem sido um tema popular na ficção científica, onde escritores e cineastas exploram as implicações de múltiplas realidades e as complexidades de interações entre elas. O tema das viagens no tempo tem sido explorado extensivamente na mídia, com filmes e séries de televisão utilizando o conceito para criar histórias complexas e envolventes. Filmes como De Volta para o Futuro, Looper e Interstellar exploram diferentes aspectos da viagem no tempo, desde as dificuldades técnicas até os dilemas éticos e as consequências de alterar o passado. Séries de televisão como Doctor Who e Dark também têm um papel significativo na popularização e exploração de ideias relacionadas à viagem no tempo. Essas histórias frequentemente abordam temas de identidade, destino e moralidade, desafiando os espectadores a pensar sobre as implicações de poder viajar no tempo. Elas também contribuem para a contínua fascinação pública com o conceito e inspiram debates sobre a possibilidade científica e as realidades culturais. Essas produções ajudam a moldar nossa percepção do tempo e do espaço, oferecendo narrativas que são tanto educativas quanto entretenimento. Elas refletem nossos desejos e medos sobre o desconhecido e o incontrolável e ajudam a popularizar ideias científicas complexas de uma maneira acessível. O mistério e a complexidade das viagens no tempo também alimentaram uma série de teorias da conspiração. Algumas dessas teorias sugerem que governos ou organizações secretas possuem a tecnologia para viajar no tempo e a estão usando para alterar eventos históricos ou prever o futuro. Outras teorias envolvem figuras públicas que supostamente viajaram no tempo ou entidades que controlam o tempo. Embora muitas dessas teorias careçam de evidências substanciais, elas refletem uma desconfiança mais ampla em relação às autoridades e um fascínio com a ideia de controle absoluto sobre a realidade. Essas conspirações também ilustram como o conceito de viagem no tempo pode ser usado para explicar eventos inexplicáveis ou desconfortáveis na história. A disseminação dessas teorias na era da internet mostra como o tema das viagens no tempo continua a cativar o público. Elas também levantam questões importantes sobre a linha entre fato e ficção, e como as narrativas podem ser manipuladas para servir a diferentes agendas. Se a viagem no tempo fosse possível, ela levantaria uma série de questões filosóficas e éticas complexas. Alterar o passado poderia ter consequências imprevisíveis para o presente e o futuro, levantando questões sobre responsabilidade moral e as ramificações de nossas ações. O paradoxo do livre-arbítrio, onde as ações de um viajante no tempo poderiam ser determinadas por eventos futuros, é outro dilema intrigante. Há também questões sobre o uso ético da tecnologia de viagem no tempo.
Quem deveria ter acesso a tal poder? Como garantir que ele não seja abusado? E quais seriam as implicações para nossa compreensão de justiça e responsabilidade se as ações pudessem ser desfeitas ou alteradas? Essas questões são frequentemente exploradas na ficção científica, mas também têm relevância no mundo real, à medida que a tecnologia avança e nossas capacidades de manipular a realidade se expandem. Elas nos forçam a confrontar questões fundamentais sobre a natureza do tempo, a moralidade e a própria essência da humanidade. A humanidade sempre foi fascinada pelo tempo, tanto em termos de sua passagem quanto em termos de sua manipulação. Essa fascinação reflete um desejo profundo de entender o nosso lugar no universo e de controlar nosso destino. A ideia de viagem no tempo encapsula muitos dos nossos sonhos e medos, o desejo de corrigir erros do passado, explorar futuros alternativos ou simplesmente escapar das limitações do presente. Esse fascínio também se reflete em nossas tentativas de prever o futuro, seja através da ciência, da astrologia ou de outras formas de adivinhação. A viagem no tempo, então, torna-se uma metáfora poderosa para o desejo humano de transcender o presente e explorar o desconhecido. Este desejo de controlar o tempo é uma força motriz na ciência, na filosofia e na arte, e continua a inspirar novas descobertas e inovações. Ele também levanta questões sobre o que significa ser humano, como percebemos o tempo e como lidamos com a inevitabilidade da mudança e da impermanência. O futuro da pesquisa sobre viagens no tempo é incerto, mas cheio de potencial. À medida que a ciência e a tecnologia avançam, novas descobertas podem abrir portas para possibilidades que hoje parecem ficção científica. A física quântica, a teoria das cordas e outras áreas emergentes podem fornecer insights inesperados sobre a natureza do tempo e do espaço. No entanto, há também desafios significativos a serem superados, tanto técnicos quanto filosóficos. A viagem no tempo, se for possível, pode exigir novos princípios científicos ou tecnologias que ainda não compreendemos completamente. Além disso, há questões éticas e sociais que devem ser consideradas, incluindo quem teria acesso a tal tecnologia e como ela seria usada. O campo continua a ser um dos mais especulativos da ciência, mas também um dos mais fascinantes. Enquanto pesquisadores exploram novas fronteiras, o público continua a ser cativado pelas possibilidades e mistérios do tempo. As viagens no tempo ocupam um lugar especial na cultura popular, servindo como uma poderosa metáfora para muitos aspectos da experiência humana. Elas representam nossos desejos de escapar do presente, corrigir o passado e explorar o futuro. Filmes, livros e séries de televisão sobre viagens no tempo não apenas entretêm, mas também refletem nossos valores, medos e aspirações. Essas histórias muitas vezes abordam temas profundos, como a natureza da memória, o peso das escolhas e a inevitabilidade da mudança. Elas nos desafiam a considerar questões filosóficas e morais e a pensar criticamente sobre o impacto de nossas ações. Ao mesmo tempo, elas alimentam nossa imaginação e nos inspiram a pensar além dos limites do possível. O contínuo fascínio pelo tema demonstra como a ideia de viagem no tempo ressoa profundamente na psique humana. É uma janela para nossa curiosidade insaciável, nosso desejo de entender o universo e nosso anseio por controle sobre nosso destino. Ao longo deste vídeo, exploramos o fascinante mundo das viagens no tempo, desde mitologias antigas e teorias científicas até a rica tapeçaria de histórias na cultura popular. A viagem no tempo, embora ainda um conceito teórico, continua a inspirar e desafiar nossa compreensão da realidade. Seja através da ficção ou da pesquisa científica, o tema permanece uma poderosa metáfora para nossos sonhos, medos e aspirações. Esperamos que você tenha desfrutado desta exploração do tempo e da possibilidade de transcender suas limitações. Se você está curioso sobre o que o futuro reserva ou quer compartilhar suas próprias teorias e ideias, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo intrigante sobre os mistérios do universo. Até a próxima!